Faz uma oração para nós. Deus, Senhor Jesus. Eu agradeço. Ó Deus. Sim, meu Trazido aos irmãos, para louvar seu nome. Aleluia, Senhor. Que abençoa cada um de nós, tira isso que não se agrada. Amém, Perdoa, Jesus, alguma coisa que nós Sim, tivemos meu com a fé. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então nós vamos cantar os hinos para adorar o Senhor Jesus Cristo. Eu quero cantar o 305 do nosso cantor. Confiança, o nome do hino. Esse é Tu Minha Alma a Deus. Não quer um plano para botar embaixo aí, pastor, do livro do violão? Não precisa, irmão. 300? 305. Graças a Deus. Glória a Jesus. Vamos cantar ainda o 336. Porque Ele vive e posso crer no amanhã. Oh Deus enviou seu Filho amado pra me salvar. Ele veio na cruz morrer por meus pecados.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Graças a Deus. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Grande, Jesus. poderoso Deus. Louvado seja Que o nosso Deus aceite o nosso louvor, né? Amém. A nossa gratidão, Glória a Deus. que Ele merece toda a honra e todo o louvor, né? Amém, Jesus. Nós tivemos esse mês passado ali em Goiânia, no encontro dos jovens, e tivemos um bom momento. E já nós estamos nos preparando para o encontro de pastores, que também já inicia já no dia 31 de março até o dia 4 de abril encerra o nosso encontro. E com a graça do nosso Deus, se Deus permitir, nós estaremos ali Glória a Jesus. e contamos com as orações dos irmãos a nosso favor. Amém. Para que Deus nos guarde a nossa ida e a nosso regresso e que possamos ter um bom tempo na presença de Deus. Amém. Eu quero convidar os irmãos a nós lermos a Bíblia, dar uma pequena meditação e depois nós ministrarmos a ceia para os irmãos, que isso é de grande valia para nós. Glória a Deus. A Santa Ceia, ela traz força para a nossa vida, né? Louvado seja Deus. No livro de São Mateus, capítulo 8, e versículo 23, eu desejo ler essa passagem, Glorioso Deus. onde o próprio Jesus, ele apazigua a tempestade, ele traz calma, né? E entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto. A tempestade era tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: salva-nos, e perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiram uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este,
que até os ventos e o mar me obedeceram. Amém. Quem é esse homem? É o próprio Deus, Senhor Jesus Bendito Cristo. Deus. Senhor Deus, Maravilhoso. nós lemos a Tua palavra, Te agradecemos por tudo. e que palavra abençoada para Muito nós. obrigado, Jesus, por tudo. Saber que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, Jesus. O Senhor é o Deus que acalmou a tempestade. Sim, meu Deus. É o Deus que Obrigado, acalmou, Jesus. Senhor, aquelas ondas Grande, poderoso estavam tão Deus. altas e Aleluia, os discípulos Senhor. estavam temerosos, Louvado seja temendo a Deus. morte. Mas uma das coisas mais tremendas que nós podemos ouvir Deus. é que Jesus estava no barco. Jesus. Pai, e quando o Senhor está no barco, tudo pode acontecer, Pai. Há bonança, há tudo que nós precisamos para a nossa jornada. É o Senhor estando no barco. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar a porção da sua palavra e que o Senhor nos dê a tua unção, a inspiração, para nós poder lermos e meditarmos, e precisamos da unção divina do Senhor, para que então nossos corações possam ser preenchidos pelo teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu peguei essa mensagem, uma mensagem muito tremenda, a mensagem Ide e chamai Jesus. Olha só o tema, Ide e chamai Jesus. Quando a coisa está difícil, chama Jesus. Glória a Jesus. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Ele é a nossa solução, ele é o nosso tudo. E o profeta de Deus nos mostra algo nessa mensagem, dizendo que esse momento que os discípulos estavam ali, ele disse, foi um momento tremendo da reunião do nosso Senhor, ou do seu ministério terreno. Jesus, quando esteve aqui na terra, teve o seu ministério. 3 anos e meio foi o ministério de Jesus na terra, o corpo de Jesus. Mas o seu ministério ainda continua hoje através do seu povo, dos seus servos. Deus ainda continua trabalhando conosco e hoje Ele está em nós. Lá Ele estava no corpo de Jesus, fazendo essas maravilhas, né? Eu creio que o seu ministério terreno nunca cessou. E isso é a pura verdade. Porque nós sabemos que Ele ainda continua fazendo as mesmas obras que Ele fez. As mesmas coisas. E ele disse, porque ele está em seu povo agora. Deus estava em Cristo. Cristo nas pessoas. E ele está fazendo as mesmas obras que ele fez então. Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda ressuscita mortos. Deus ainda transforma a água em vinho. Glória a Deus. Aleluia. Deus faz parar uma tempestade. Glória a Jesus. Como ele fez, acalmou aquela tempestade quando os discípulos estavam no barco. Então ele disse, então ele estava cansado, Jesus, aquele dia, no barco. Ele estava cansado, ele cansou. Ele estava fadigado do dia. No capítulo anterior de Marcos, você vai encontrar, capítulo 4, versículo 35, encontramos que ele havia curado a mãe da esposa de Pedro de febre. Deus cura, irmãos. Deus de uma doença grave até uma febre. Até um dor de dente, qualquer coisa, uma dor de cabeça, o nosso Deus cura. Eu creio dessa forma, Ele é o grande curador. Amém. Então Ele vem mostrando isso para nós. E havia muitos grandes milagres que Ele havia feito. E Jesus estava cansado. Muito cansado. E encontramos que Ele estava ensinando em parábola, sempre cumprindo as ordens do Pai. E seria bom se todos nós tomássemos como exemplo. Jesus não fazia nada a não ser o que o Pai mandasse fazer. E ele sempre estava disposto a cumprir as ordens do Pai. E o irmão Brando diz, que coisa maravilhosa é nós poder acatar as ordens do Pai.
As ordens do Pai é a palavra de Deus para nós, se tratando dos negócios do Pai. Mas ele disse, ele deveria estar cansado e fadigado em seu caminho, e eu vejo, ele precisava atravessar a Galileia. E quando ele começou a atravessar a Galileia, ou atravessar o mar, cansado e fadigado, a virtude saiu dele. Jesus, quando ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, ele cansou, saiu virtude dele. E ele disse, quando os discípulos interrogaram, ele disse, quem me tocou? Os discípulos, Senhor, a multidão é grande, todo mundo está te tocando. Mas ele disse, alguém me tocou diferente. Aí a mulher lá do fluxo de sangue, fui eu, Senhor, que te toquei. E quando ele virou e disse, mulher, é grande a tua fé. Você foi curada. Você foi libertada. Porque a fé dela e dele, porque eu senti que de mim saiu virtude do corpo de Jesus. Então ele diz assim, ó, ele sabia, porque de todas essas coisas que ele fez, pregando e orando pelos enfermos. E ele sabia porque ele era Deus, ele sabia que havia um grande trabalho pela frente. Ele sabia que havia um maníaco em Gadara, que havia sido um homem selvagem por anos, um jovem, como nos é dito, que havia perdido sua razão humana. E esse homem gadareno era um homem que não botava roupa, era um espírito que estava nele. E o lugar dele era ficar num cemitério. E ele disse que ele vivia num cemitério, dormindo em cima de tubas. Ali era o lugar. E o irmão Branham disse, é o lugar para um homem, e que lugar para um homem viver em um cemitério? Mas é muito apropriado para um demônio. Estar entre as coisas mortas. Então ele viveu lá fora e foi terrivelmente afligido. Olha só, irmão, esse homem era um homem que tinha um espírito mau sobre ele. E ele tirava suas roupas e ia para o cemitério e ficava lá, atormentado. Então ele viveu lá fora, veja, atormentado por esse demônio, quebrava as correntes, sua força era superior, era uma força terrível. Um homem pequeno, um homem frágil, mas o demônio estava no seu corpo e ele tinha uma força extraordinária. E o irmão Branham disse, e você já viu um homem atingido por um espírito maligno assim? Ele é várias vezes sua força, como eu os tenho notado nas reuniões, quando os grupos de policiais nem conseguem segurar. Irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, nos guarde, e que nós possamos sempre estar cheios de Deus, para que nenhum espírito mau venha atacá-los nós, porque Deus é o que vence por nós. Então o irmão Branham vem dizendo, mas esse homem lá, quando Jesus chegou e passou por aquele lugar, Jesus não precisou fazer uma oração, Jesus não precisou expulsar aquele demônio, simplesmente ele chegou próximo, e aquele demônio gritou em alta voz, o que tens comigo, Senhor, Filho de Deus? E aí ele disse, deixa-nos ir para os porcos. E aonde Jesus disse, vai. E aqueles demônios saíram daquele homem, e aquele homem voltou à sã consciência. Nosso Deus é poderoso. Ele liberta. Olha, se há uma necessidade, o que precisamos fazer é chamar por Ele.
Glória a Deus. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia, Glória a Jesus. na hora da dificuldade. Por isso que o verdadeiro cristão, ele não tem medo. Bendito Deus. Ele é corajoso, mas não por si próprio. É Deus nele que dá a coragem de enfrentar. Agora veja só aqui o que o profeta nos fala, indo um pouquinho adiante. Ele fala algo aqui para nós. Se nós nessa noite, meus preciosos irmãos e irmãs, pudéssemos nos assentar apenas por uns momentos para reconhecer este Messias sobre o qual temos falado, sobre esse Deus. Veja, e Deus disse que viria, e ele estava aqui na terra, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Depois de 10 dias, ele apareceu no Pentecoste. E comissionou sua igreja. Esse mesmo Jesus está conosco hoje, enquanto navegamos no solene mar da vida. Nós estamos numa viagem. Grande Deus. Nós estamos num barco. E Jesus tem que estar no nosso barco. Amém. Se ele não está no nosso barco, nós vamos perecer. Mas ele está no nosso barco. Eu tenho essa certeza no meu coração. Glória a Deus. Veja, falamos sobre ele, pensamos sobre ele, nós lemos sobre ele, o que ele fez, o que ele era, como ele viveu, que tipo de obras ele fez. Glória a Deus. E então esquecemos, você percebe que ele estava conosco, não apenas conosco, mas ele está em nós. Amém. Irmãos, irmã Gilda, irmão Alvino, Jesus estava com os discípulos no barco. E eles esqueceram que ele estava lá. Você já pensou nisso? Vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Jesus estava no barco dormindo. O Criador dos céus e da terra dormindo no barco. E os discípulos que estavam com Jesus esqueceram que ele estava ali. Eles ficaram com medo. A ponto deles clamar, dizer: Mestre, Mestre, acorda, porque nós vamos perecer. Jesus levantou, colocou o pé na polpa do barco. E levantou a sua mão e disse: Mar, aquieta, vento, para de soprar. Deus estava ali com eles e eles tinham esquecido. Quantas vezes, irmãos, nós estamos passando por lutas difíceis e muitas vezes esquecemos que Deus está aqui dentro. Dentro do nosso coração, dentro de nós, aonde nós podemos só dizer: Jesus, vença por mim. Jesus, toma conta de mim, Jesus. Eu estou passando por algo difícil. Senhor, consola-me, Senhor. Senhor, dá-me saúde. Que Deus nos ajude a nós sempre estarmos lembrando dele em todos os momentos da nossa vida. Então o profeta diz: então esquecemos, nós percebemos que ele está conosco. Grande Deus. Glória a Deus. Não apenas conosco, mas em nós. Amém. Louvado seja Deus. Oh, como eu penso nisso. Que sensação de segurança deve ter sido o próprio Criador navegando em águas turbulentas. Irmão, isso aqui é uma mensagem tremenda para nós. Glória a Jesus. O próprio Jesus andando com os discípulos no barco, na hora da tempestade. Será que é diferente para nós, irmão Alvino? Quando o Senhor está lá, com uma luta difícil, o Senhor lembrar que Ele está com o Senhor, dentro do Senhor, te ajudando, nos socorrendo. Que segurança é hoje Glória a Deus. saber que o próprio Deus que fez os céus, a terra, que fez esse pó que habitamos, chamado corpo, está navegando no mar da vida conosco.
sabendo que a doença e a dor nos perturba, a morte nos encara, mas o que temer? O próprio Criador da própria poeira. O que nós somos? O que nós somos? Poeira, pó. O que o próprio Criador criou, nós somos. Então ele diz, dos 16 elementos que compõem o petróleo da luz cósmica, navega conosco em todas as tempestades, em todos os mares. Sua verdade nunca pode falhar. Deus não falha. O homem falha, mas Deus não falha. Eis que estou convosco até o fim do mundo. O nosso Deus fez uma promessa para nós que nós jamais devemos esquecer. Ele disse, eu estarei convosco até o fim do mundo. Nunca te deixarei. Ele falou para Josué, disse, nunca te desampararei, nunca te deixarei. Aonde você pisar a planta do teu pé é teu. Que coisa maravilhosa é nós saber disso. Agora veja, navegando nessas águas turbulentas, ele estava conversando sobre isso e pensando na segurança que deve ter sido para as pessoas que estavam com eles. Os discípulos e coisas, os problemas, eles sabiam que tinha um grande reavivamento que tinha acabado de acontecer e eles estavam festejando os resultados. Eu penso que é muito parecido com nós hoje. Temos um grande avivamento, mas sabemos que está esfriando. Agora, de acordo com a história, eu não sou uma pessoa instruída, mas eu tenho tomado a história das igrejas, dos países de Niceia, das duas Babilônias e assim por diante, e descobri que qualquer avivamento dura apenas cerca de 3 anos. Os avivamentos, irmãos, surge um homem trazendo algo assim, grande, 3 anos e você foi. E isso quase o tempo que dura. Mas isso vem acontecendo há cerca de 15 anos, porque acho que é o último que teremos. Então estamos perto da vinda do Senhor. Glória a Deus. Talvez como eles estavam naquele navio naquela noite, talvez desejamos sobre a mesma coisa. Nós, seus discípulos que creem nele, estamos agora apenas celebrando o que vimos ser feito. As coisas que eu ouvi fazer levaria meses e meses, e eu poderia escrever um volume de livros sobre o que eu fiz fazer. Grandes sinais, maravilhas, milagres que são apenas, está além de qualquer compreensão humana. Tinha que ser os poderes sobrenaturais de Deus para fazer tais coisas. Como ele disse, eu poderia escrever livros e livros e livros do que ele fez. E eu acho que eu ficaria aqui sobre este púlpito como ministro do Evangelho e diria algo que fosse errado, visto que tenho 54 anos e meus dias estão terminando. E eu tenho que conhecê-lo, e eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que estar, eu quero ser mais sincero que eu possa. O profeta estava pregando essa mensagem e dizia assim, Senhor, me ajude a eu ser sincero. Se tem uma coisa que nós precisamos ser, é sincero diante de Deus. Amar e servir a Deus com sinceridade. Essas coisas estão corretas e devem estar. Porque não é só isso, mas eu estaria enganando as pessoas se eu não fosse sincero. Mas eu direi essa noite o que vi. Ele teve mais sucesso em meus pequenos esforços que eu realizei. Agora lembre-se, ele teve mais sucesso do que os esforços que fiz por ele, por meio do seu evangelho e de que sua própria terra, quando ele esteve aqui. Eu escreveria bíblias para explicar o que ele tem feito nesses últimos dias,
porque ele prometeu que faria. Essas coisas que eu faço também as farás e farás maiores do que essa. Irmão, se você parar para pensar um pouquinho, porque a mensagem de Mombrana, nós lemos ela, nós meditamos nela, mas há uma profundidade muito grande nela. Quando Jesus disse lá, ele disse, vós fareis obras, as obras que eu faço fareis maiores. Se nós vimos que Jesus fez, todas as obras que Jesus fez são obras grandes, poderosas, e o que Deus está fazendo hoje? Aonde estão as obras de Deus? E quem fará as obras que ele fez? É a noiva, é o povo de Deus. Glória a Jesus. Então veja, irmãos, o que está dentro de nós. Nós não precisamos temer, porque as obras que Jesus fez, a noiva também fará. Glória a Jesus. Então ele disse aqui, deixa eu me ver. Maiores do que essas farás. Do que essas, a palavra correta está aí, maiores. Ninguém poderia fazer maiores. Ele fez tudo que podia ser feito. Ressuscitou os mortos. Jesus ressuscitou os mortos. Ele deteve a natureza e tudo mais. Mais do que essas farás, pois o Espírito Santo, o Espírito estava habitando em uma pessoa, o Filho de Deus. Mas agora os filhos de Deus estão por todo o mundo. Amém? Os filhos de Deus estão por todo o mundo. Aqui em Salto Jacuí tem filhos de Deus. Passo Fundo tem filhos de Deus. Lá na África, em todos os países que nós pensarmos debaixo nessa terra, há filhos de Deus. E Deus faz as mesmas obras. Ele fará. Veja, porque eu vou para o Pai e envia de volta o Espírito Santo sobre a igreja. Então eles deveriam estar como nós estamos agora, descansando entre avivamento, esperando pela vinda do Senhor. E enquanto navegamos, testificamos, falando. Ó, eu me lembro quando tivemos essa reunião lá. Eu me lembro quando isso aconteceu. Este bebê morto já havia morto por 2 dias, e eles trouxeram na reunião, e o Espírito Santo ressuscitou e deu vida de volta à vida. Veja essas pessoas vindo desta maneira, cegos, torcidos, coxos, aflitos. Diga a eles o que eles fizeram, o que aconteceu. Quando o Espírito Santo visitou as pessoas na plataforma, dizia a elas o que elas fizeram. Irmãos, o ministério do irmão Brana, numa de suas reuniões, mais de 2 caminhões de muletas, de macas e muletas, o nosso Deus realizou milagres nesses últimos dias, através do profeta de Deus. Foi um homem ungido, mas agora é um povo ungido. Eu creio que esse mesmo poder está na noiva do Senhor Jesus Cristo. À medida que nós vamos crescendo na fé, no conhecimento, esse poder vai se encarnando na noiva. E nós vamos ter essa mesma força, essa mesma virtude. Glória a Jesus. Então ele disse, veja só, todas essas coisas aconteceram. E enganadores chegam e pensam que é telepatia, e grita alguns deles paralisados, bem adiante de nossos olhos, diante de milhares de pessoas. Todas essas pessoas, grandes coisas, provaram isso. Estamos meio que descansando entre o tempo. Talvez Jesus estivesse fazendo como que ele fez no dia da criação. Ele criou a terra, os céus, em 6 dias, e no 7º dia ele descansou.
Você diz aquilo foi Jesus? Sim. A Bíblia diz que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Então, ele talvez estivesse descansando de um reavivamento para o outro, exatamente quando ele estava descansando entre Gênesis e a sua vinda. Descansando um pouco. Enquanto ele estava tentando descansar, os discípulos esqueceram que ele estava com eles, ou com eles. Então surgiram os problemas. É nesse instante que começa, quando a igreja se esquece da presença de Jesus Cristo. Quando nós esquecemos, nós começamos a nos agitar e discutir sobre coisas diferentes denominacionais. E assim por diante, é exatamente quando os problemas começam. Oh Deus, ajuda nós não esquecer de Ti, Senhor. Aleluia! Mas contando que Cristo esteja ali e o Espírito Santo esteja abençoando todas as pessoas, não nos importamos cor, credo, seja o que for, estamos todos em um grande mar de bênçãos de Deus. Aleluia! Apenas comungando sobre o sangue de Jesus Cristo. Mas quando começarmos a tentar pensar, sabe, minha denominação é um pouco melhor do que a deles, um pouco maior do que a deles, temos mais membros, é aí que começa o problema. Graças a Deus por Deus ter nos dado um grupo de pessoas simples, humildes. Nós não estamos procurando quantidade, mas Deus tem nos dado qualidades. Deus tem dado pessoas firmes, fiéis. E nós somos agradecidos a Deus por isso. Oh Deus, como eu sou grato a Ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Veja, então eles começam a agir assim, os problemas surgem quando eles esquecem que Ele estava ali. Falam tanto sobre Ele e não percebem que Ele está com eles. Eu gostaria de ter uma maneira de esclarecer isso de forma definitiva. Eles estavam falando sobre Ele. Imagina os discípulos. Jesus, o irmão Brana traz de volta lá. Eles estavam conversando sobre os milagres que Jesus tinha feito. E Jesus está no barco dormindo. E eles esqueceram dele ali. Oh Deus! Veja, irmão Brana dizendo isso. Eles esqueceram. Eles estavam falando sobre ele, esqueceram que ele estava deitado no mesmo barco que eles estavam. E hoje isso aconteceu com as igrejas, falando sobre ele. Temos tantos intelectuais, homens tão treinados nas escrituras, capazes de trazer mensagens, são intocáveis. Mas onde está Deus? E isto é o que eu quero saber. Onde está a manifestação? Nós vemos sermões intelectuais. A Bíblia diz pouco antes da destruição antediluviana, Jesus disse: assim será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, havia gigantes da terra, eram gigantes, homens de grande estatura. Os irmãos sabem que antes do dilúvio havia gigantes, homens de grande estatura, mas hoje há gigantes intelectuais. Os irmãos não imaginam quanta gente intelectual existe no mundo hoje. Eles não aceitam nem ler a mensagem, não aceitam nem ler a Bíblia. Eles sabem tudo. Tudo que você pensar, eles sabem. Eles são gigantes intelectuais. Há homens que são os grandes homens poderosos. E eles sabem grego da mesma forma que sabem era hebraico e tudo mais, e podiam combiná-lo de forma intelectual. Mas onde está esse avivamento? Onde está aquele Deus que arde no coração do ser humano? Não é sobre ser intelectual, é preciso simplicidade para trazer o poder de Deus. Que Deus nos dê essa graça, a nós permanecer simples, porque Deus, Ele esconde as coisas
dos sábios entendidos e revela aos pequeninos. Terminando aqui o que o profeta diz, ele diz: então eles descobriram como temos hoje. Aquele problema se instalou. O navio começou a balançar. E os ventos sopraram as velas e as águas encheram o barco. Todas as esperanças se foram. Toda a esperança de sobrevivência. Agora, se você está na Galileia, essas mesmas coisas acontecem hoje no lado oeste. Há montanhas, há rachaduras delas. Assim separa de alguma forma. Os pescadores ao redor da costa dirão a você que é traiçoeiro atravessar o mar ali. Porque a tempestade surge de repente e simplesmente varre tudo. E aquela água turbulenta simplesmente se agita ao redor e afunda os pescadores. E de repente algo aconteceu, surgiu problemas. E as velas baixaram e o vento assoprou para longe. E os remos começaram a falhar. E a estalar e quebrar. Enquanto aqueles pescadores de costas musculosas se lançaram sobre as redes. Ou sobre eles, sabendo enfrentar aquelas ondas. E de repente o barco encheu de água. Mas não é estranho que os homens que apenas algumas horas atrás, amém, a ouviram fazer tais coisas e se esqueceram de tudo. Deus que ressuscitou os mortos, o Deus que curou os enfermos, o Deus que encheu com o Espírito Santo, vimos acontecer, agora é o mesmo Deus. E Ele está bem aqui no barco. Aleluia, Ele está bem aqui no barco. E Ele está aqui conosco. Você pode crer desta forma, nesta tarde, nesta noite. Ele está aqui conosco. Eis que estou convosco, seja com problemas ou navegando tranquilamente. Seja na luta, seja na dor, seja na dificuldade. O importante de tudo, meu irmão, é Deus estar no barco. Amém. Que Deus te ajude. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Louvado seja E Deus. que Ele nunca venha sair do nosso barco. Amém. Enquanto Ele está no barco, tudo pode ter bonança. Aleluia. Graças a Deus. Tudo pode ficar bem. Aleluia. Você pode estar na maior dificuldade. Mas lembre, Ele está no barco. Amém. E Ele vai te ajudar. Amém. No nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé e orar ao nosso Deus. Nosso Pai Celestial. Nós temos meditado na Tua palavra, Senhor. E que coisa maravilhosa é saber, Senhor, que o Senhor está no barco. Que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. O Senhor está no controle da nossa vida. O Senhor sabe o que nós passamos. O Senhor sabe o que nós sofremos, qual é a nossa dor, qual é o nosso sentimento, Senhor. O que nós vamos passar amanhã, o Senhor já sabe de todas as coisas. Por isso nós pedimos que o Senhor sempre esteja presente conosco, Pai. Ajudando, esforçando-nos cada dia mais, dando-nos força para crer e nunca esquecer do que o Senhor é capaz de fazer por nós, daquilo que o Senhor já tem feito por nós. O Senhor padeceu, morreu, ressuscitou e tem trazido, Senhor, no dia do Pentecoste, tem voltado através do Teu Espírito Santo para encher nossas vidas, estar em nós e para guiar o Teu povo, Pai. Pai, eu oro sobre esse casal, os nossos irmãos, e peço, Senhor, uma bênção especial sobre eles. Que o Senhor possa revesti-lo com o Teu poder, com a Tua misericórdia, com a Tua graça e a Tua força divina esteja sobre eles, cuidando, livrando dos perigos desta vida, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos
e pedimos a bênção do Senhor para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Graças a Glória a Deus. Jesus. Nós vamos Glória ler a a Bíblia Jesus. para nós ministrarmos a ceia do Senhor, que se encontra no livro 1 Coríntios, Maravilhoso, capítulo 11, versículo 23, onde a palavra de Deus nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Graças a Deus. Nós vamos ainda ler no livro de São João, glória a Deus, no capítulo 13, versículo 12 a seguir. Nós vamos ler essa escritura. Glória a Jesus. Então, depois que lavou os pés e tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendei o que vós tenho feito. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vós digo que não é o servo maior que o seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos orar nesse momento, pelo pão e também pelo vinho. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos inclinar nossas cabeças e orar a Deus. Maravilhoso e eterno Deus. Aqui, Senhor, se encontra este pão e este vinho, Senhor, o qual representa o teu corpo e teu sangue, que foi vertido por nós na cruz do Calvário. E nós oramos e dedicamos a Ti, Senhor, este pão, este vinho, pedimos a consagração. E o Senhor consagra, Senhor, e purifica, Pai, para esse serviço, esse ato, essa celebração. E que teus filhos, ao comer esse pão, beber esse vinho, recebam força que vem do Senhor, Pai, para sustentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E tendo dado graça, partiu. Glória a Jesus. Disse-lhe Jesus: esse é meu corpo e esse é meu sangue, o qual é vertido por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém. Aqui está o pão, aqui está o vinho. Você é bem-vindo a mim. Em nome de Jesus.
Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Ti. Aleluia. Em nome de Jesus. Aceita a oração. Glória a Ti. Aleluia. Aleluia. Graças, Senhor. Aleluia.